E o período de férias escolares já terminou para algumas crianças, né? E está quase acabando para outras. Mas o alerta com relação às ocorrências com pipas se mantém. O levantamento mostra que ainda falta consciência. O Flávio Zani chega agora com todos os detalhes a respeito deste tema, até porque, né, Zani, a gente fala, férias escolares, a meninada solta pipa, né? Sobre isso você vai falar, solta pipa aí em outros períodos, ou até mesmo de aula. Eu, quando era criança, soltava pipa também em São Paulo, aqui em Olímpia, né? Soltava pipa, chegava da escola e ia soltar pipa, porque não tinha o celular, não tinha o computador, não é verdade? Agora, é bastante preocupante e dados são alarmantes porque acidentes podem acontecer, né, Zani? Boa tarde para você. Oi, Sandro, boa tarde para você, boa tarde para todos em casa que estão ligados aqui no Primeiro Impacto Interior. E você falou de números alarmantes, quando a gente mostra esses números, a gente tem noção desses casos. Porque olha só, na região de Araçatuba foram 175 interrupções no sistema de energia somente em 2024. Então, 175 em toda a região de Araçatuba. Mas se nós formos pegar só os dados da cidade de Araçatuba, foram 109 casos. Já na região de São José do Rio Preto, 379 interrupções ao longo do ano passado, 241 só na cidade de Rio Preto. Mas como você falou, Sandro, é uma atividade muito popular, muito comum aqui na nossa região. Então esses dados englobam também as cidades pequenas. E aí fica ainda mais interessante, ainda mais alarmante da gente observar, porque olha só, na cidade de Nova Granada, por exemplo, que tem cerca de 19 mil habitantes, foram 23 casos de interrupção de energia por acidentes com pipas no ano passado, um número considerado alto para uma cidade de 19 mil habitantes. Esses acidentes, a gente sabe, eles são perigosos, porque colocam em risco não só o praticante, como toda a comunidade que é atingida pelas quedas de energia, quedas que às vezes demoram até horas para serem reestabelecidas. E isso, claro, sem falar nas pessoas que usam aquela linha com cerol ou a linha chilena, né, que acabam colocando em risco motociclistas, ciclistas e também pedestres. É uma atividade que precisa seguir normas de segurança e aí a CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, dá algumas orientações. Por exemplo, soltar pipa longe da rede elétrica, acho que essa é a principal, não é? E aí a CPFL orienta que pode acontecer em parques públicos, em campos de futebol, em praças, né? Não utilizar também canteiros de avenidas. Tem alguns canteiros que são mais largos, não é? Tem até árvores no meio. Então, às vezes as pessoas utilizam esse espaço para soltar pipa. Então a CPFL orienta que isso não ocorra. E caso a pipa fique presa nos fios de alta tensão, nos fios elétricos, que o praticante não utilize nenhum tipo de material, ou bambu, ou cabo de vassoura, para tentar retirar essa pipa da rede elétrica. É uma orientação que a CPFL dá também. Essas dicas, elas podem fazer toda a diferença nessa prática, que é uma prática saudável, claro, mas que precisa seguir orientações de segurança para que ninguém fique em risco, Sandro. Até com relação à rede de energia, mas tem também aquela criança, adolescente ou adulto também, porque não adianta a gente falar que é só criança. Tem uns marmanjos aí que tem esse hábito de soltar pipa. Pode ser atropelado na corrida, na busca pelo pipa que foi cortado. Essa linha solta pode matar a gente, que eu já cobri fatos de motociclistas que morreram atingidos por essa linha. Né? Então, o assunto é muito amplo. Então, essa questão aí das interrupções de energia são só uma parte de um todo que exige responsabilidade e cuidado. Aliás, os municípios tinham que promover mais festivais de pipa, né, saudáveis, premiar a meninada com pipas coloridos, diferenciados, né? Realizem, gente, tem que promover isso e principalmente ensinar o que é certo. Se a gente não começar, né, a educar, a educação vem de casa, mas também cabe ao poder público, né, exercitar isso para falar, esse daí é o certo, esse local é o correto, porque aí as crianças e adolescentes vão se habituando àquele local
e aí permanecem lá, vou soltar pipa, vão lá para o local tal e sem usar essa linha chilena, cerol, que isso daí pode matar, além de não gerar outras consequências, até para quem está soltando pipa, né? Então é importante essa dica, esse alerta. Muito obrigado, Zane, pelas suas informações, viu?